Olá pessoal, então aqui é a professora Rosane. Eu vou estar explicando e dando início ao assunto de português do 7º ano. Nesse aqui vocês vão estar vendo nesse assunto sobre os adjetivos. Dentro das 10 classes gramaticais, nós temos o adjetivo. Qual é a finalidade do adjetivo? Tá? Então toda palavra que tem uma característica, tá? Que caracteriza o substantivo, indicando a esse substantivo um defeito, uma qualidade, um estado, uma condição, é denominado um adjetivo. Por exemplo, o homem é bom, então ele está dando uma qualidade, tá? O menino é sapeca, tá? Tá dando um defeito ou até mesmo uma qualidade também. A moça está feliz, é o estado de espírito dela. A família é rica, quer dizer que ela tem condições de riqueza. Então, o adjetivo ele pode aparecer antes ou depois do substantivo. Então, linda moça ou moça linda. Então, essa característica linda, tá, que é denominada adjetivo, ela pode vir antes do substantivo ou depois. Como outras classes gramaticais, os adjetivos também sofrem flexões, tá? Então, ele vai ter flexão masculino e feminino, no gênero, em número singular e plural, e em grau comparativo, tá? Em grau comparativo e superlativo. O grau do adjetivo, ele pode expressar a intensidade com que o adjetivo caracteriza o substantivo, tá? O grau comparativo, ele pode ser de superioridade, quer dizer, mais alta que, de igualdade, tanto alta quanto, ou inferioridade, menos alta que. O superlativo, ele indica uma característica que pode ser atribuída em máxima intensidade ao substantivo. O que acontece? O grau superlativo, ele pode ser absoluto e relativo. O absoluto pode ser chamado de sintético, por exemplo, a árvore era altíssima. Então, aí eu estou me referindo ao absoluto sintético. Agora, quando é analítico, eu vou falar assim, a árvore era muito alta. Outro ponto também que a gente pode falar, o grau relativo, ele pode ser superioridade. A árvore era mais alta da praça, então eu estou falando que era a mais alta entre todas. Então ela tem uma superioridade e a de inferioridade, essa árvore é menos verde da praça, então menor em relação a outras árvores. Nós temos dentro da língua portuguesa também os adjetivos pátrios, tá? Ou até mesmo chamados de gentílico. Nesse caso, essas palavras, elas nomeiam pessoas conforme o local onde elas nasceram ou vivem, tá? E aí, nesse caso, elas devem ser escritas com letras minúsculas, diferentemente dos substantivos próprios, quando a gente se refere a nome de países, nesse caso, não, tá? Então, esses adjetivos se referem a cidades, países, continentes, exprimindo as nacionalidades dessas pessoas. Então, se eu falar que a pessoa é amazonense, que ele veio do Amazonas. Se ele é baiano, é porque veio da Bahia. Se ele é catarinense, ele veio de Santa Catarina. Se ele é paranaense, ele veio do Paraná. Uma outra coisa que nós temos, além dos adjetivos, nós temos locução adjetiva. Essa locução adjetiva é toda expressão, duas ou mais palavras, que aparecem no lugar de um adjetivo. Então, a locução adjetiva, ela sempre começa com uma preposição. Então, por exemplo, se eu falar amor de mãe, eu posso substituir essa locução adjetiva por amor materno. Se eu falar casa de campo, eu posso falar casa campestre, tá? Então, aí nós temos locuções adjetivas. A avaliação do mês, eu posso falar avaliação mensal, tá? Então, essas são locuções adjetivas. Aqui eu coloquei algumas locuções adjetivas que podem virar adjetivos. Por exemplo, se eu falar que ela veio de abelha ou apícola. Por exemplo, se eu falar, ele fez a ultrassom de abdômen ou abdominal, tá? Aí ele vai fazer uma prova de ano em ano. Então, ele vai fazer uma prova anual, tá? E aí, por exemplo, um outro, no inverno, tá? Hibernal, de rio, fluvial, de rim, renal. Então, isso aqui são locuções adjetivas que também pode ser escrita com virar adjetivos. Aqui tem uma listinha que não é muito grande, mas, por exemplo, já dá para dar um suporte para vocês, tá? Então, isso aqui é uma pequena aula que vocês vão ter. O material de suporte de vocês tem o mesmo material. Desejo a todos um bom dia e até a próxima.